Tudo bem, gente? Estamos aqui começando mais uma aula de Imerso. A aula que eu falei que na aula anterior eu estava muito ansioso por essa aula, porque nós vamos falar hoje sobre Melquisedeque. Nós tivemos na aula passada falando sobre o momento em que Abrão se separa de Ló. Eu não vou entrar no mérito quando teve no capítulo 14, no começo, quando Ló é levado cativo, tem uma guerra dos reis, dos 4 reis contra os 5, porque não é isso que o Senhor quer falar conosco nesta aula. Ele quer falar a partir do versículo 18, sobre o momento em que Abrão volta depois dessa guerra. Eu só citei para vocês entenderem um contexto. Ele vai lá, além de Ló, seu sobrinho, ele recupera Ló, ele traz Ló, e ele traz também os despojos dessa guerra, e ele vence esses reis. Então, olha só como já demonstra quanto Deus era com Abrão. E aí no versículo 18, ele encontra Melquisedeque, rei de Salém. Olha só o que diz aqui. Capítulo 14 de Gênesis, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as almas, e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E juro que, desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abrão. Salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos varões, que comigo foram Aner, Escol e Manre, esses que tomem a sua parte. Esse momento aqui, em que ele encontra Melquisedeque, o versículo 20 nos chama atenção a algo. Melquisedeque fala assim, olha, e bendito seja o Deus que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Ele fala isso. E nesse momento, diz assim, olha, e deu-lhe o dízimo de tudo. Essa parte aqui, em que ele dá o dízimo de tudo, Deus não só começa a falar sobre dízimo, ele começa a falar sobre um sacerdócio. E é sobre isso que eu quero falar. Para nós entendermos melhor, em Hebreus capítulo 7, esse sacerdócio ele é explicado. O porquê desse momento em que Melquisedeque ele aparece aqui na história, parece até que ele só aparece e some da história, né? Mas lá na frente, Paulo explica isso, né? Nessa carta aos Hebreus. Olha só o que diz aqui no capítulo 7. O sacerdócio de Melquisedeque era a figura do sacerdócio eterno de Cristo. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, aqui ele já cita Abraão, ele ainda era Abrão ali, mas ele já seria transformado em Abraão. Quando ele regressava da matança dos reis, e abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, é aquele momento que nós acabamos de ler, lá em Gênesis 14. E primeiramente por interpretação. Aqui, gente, nós estamos falando da interpretação do Espírito Santo. Olha que coisa linda isso. Nós já temos assim mastigado, digamos assim, a interpretação do que é esse Melquisedeque. E foi assim magistral essa interpretação. Olha aqui. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos,
ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E, para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda ele esteve nos lombos do seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Olha que loucura. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Olha só até aqui. Aqui fala, depois você leiam, né, o capítulo inteiro de Hebreus 7, depois o capítulo 8 também. É maravilhoso o que Paulo explica aqui. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Por que Deus colocou esse Melquisedeque ali no caminho de Abraão? Ele tinha um motivo. Tudo na palavra, o Antigo Testamento inteiro, é uma alegoria para o Novo Testamento. É o Antigo Pacto preparando para o Novo Pacto. Esse Novo Pacto nós sabemos que é o sangue do Cordeiro, sabemos que esse Novo Pacto é Cristo. Então, todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Todo ele. E nesse momento aqui, do Antigo Testamento, Melquisedeque está apontando para Cristo. Jesus ele não poderia ser um sacerdote segundo o sacerdócio arônico. Ele tinha que ter um sacerdócio à parte, porque o sacerdócio arônico é um sacerdócio de homens. Paulo explica isso aqui com clareza. É um sacerdócio que vai passando de pai para filho, começou lá com Arão, e ele passou para todos os filhos, e até hoje, você vai lá em Israel, os sacerdotes hoje lá em Israel são descendentes de Arão. Foi passando de pai para filho. O que acontece? Jesus não podia fazer parte desse sacerdócio, porque o sacerdócio de Jesus não era um sacerdócio humano, é um sacerdócio eterno. Olha como que Deus pensa em tudo. Isso é muito lindo, ver quando Deus pensa em tudo. Mas o que aconteceu? Nesse momento, Deus ele sabia que ele precisava de um sacerdócio eterno. E para isso ele tinha que preparar alguém que... Você vê que na palavra não tem um momento que fala, olha, Melquisedeque, filho de tal pessoa, o filho dele era tal pessoa, e o dele é tal pessoa, como tem na genealogia. Ele não teve genealogia. Ele colocou que não tem princípios de dias. Agora eu quero falar uma coisa linda para vocês, que há alguns anos atrás o Senhor me mostrou isso. Eu estava um dia meditando com o Senhor e falei para Deus assim, Pai, ok, o Senhor é sempre eterno, o Senhor sempre existiu e sempre vai existir. O Espírito Santo é o teu Espírito, obviamente ele sempre existiu como o Senhor e sempre vai existir. Mas eu tenho uma dúvida, eu quero saber do teu filho. Ele é um filho. Nós conhecemos somente na nossa visão humana filhos que nascem de pais. Então, o que se deduz na visão humana? Que Jesus nasceu do Senhor. Então ele foi criado pelo Senhor? Então ele não é sempre eterno como o Senhor? E aí foi maravilhoso, foi essa palavra que Deus me deu para mostrar. Olha o que Deus mostrou sobre Jesus ser Deus. Olha quem era Jesus. Versículo 3, capítulo 7 de Hebreus. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Olha que lindo isso. Deus mostrou que Jesus não teve princípio de dias. Jesus sempre foi Deus como Deus. Então, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus escolheu para que nós entendêssemos. Já é difícil entender 3 em 1. Já é difícil entender como que eles 3 são um. A gente entende um pouco por alegoria que eles são em comunhão, mas eles são 3. Então isso é difícil de entender. Só que eles 3 sendo Deus, não tinha realmente como, porque só o Pai ser sempre eterno e o Espírito Santo ser sempre eterno. O Filho tinha que ser também. Então Jesus sempre existiu. Olha que tremendo isso, que revelação maravilhosa. Jesus sempre existiu, está explicado aqui nesse versículo. Não teve princípio de dias. Ele sempre foi Deus. Mas, num determinado momento, os 3 decidiram, olha, você vai. Podia ter sido só o Espírito Santo, podia ter sido o próprio Pai, mas ele falou, não, você vai lá, você vai viver como eles,
Você vai descer no ventre de Maria, vai nascer como homem, você vai ter que viver como eles, mesmo sendo puro, sendo santo, sendo Deus, você vai viver como eles, para que eles entendam o quanto eu amo eles, o quanto eu quero mesmo assim que eles saibam que eu me preocupo com eles. Eu estou enviando meu filho para mostrar que eu amo o mundo de tal maneira que eu tinha que enviar alguém, o meu filho, para que eles entendessem que é meu filho, mesmo sendo eu, mesmo sendo Deus, eles entendessem que ele é meu filho. Por que isso? Porque um pai entende o quanto ele ama o filho. Então era para nós entendêssemos, para que nós entendêssemos isso. Mas ele mostra aqui que Jesus, ele sempre existiu, ele sempre foi um Deus eterno. Mas aí, nessa parte, o que eu queria chegar do sacerdócio, ele decidiu também algo, né? O sacerdote, ele espiava o pecado do povo. Então, o que acontecia? O povo ia lá e uma vez por ano eles levavam o que eles conseguiam. Quem conseguia levar um gado, levava um gado. Quem conseguia levar um cordeiro, levava um cordeiro. Tinha que ser sem mácula, mas tinha pessoas que eram muito pobres, conseguiam levar um passarinho. E aí eles levavam aquele passarinho dentro da lei, os que podiam, que não fossem impuros, eles levavam e era sacrificado pelo pecado do povo. Então era aquela fila, aquele monte de sacrifícios estavam sacrificando. Mas essa própria palavra nos mostra, não vou ler o texto agora, mas diz assim, que não havia como o sangue de bodes e de ovelhas terem um sacrifício que fosse eterno, que realmente remisse as nossas almas. Então Deus, ele sabendo disso, o que ele fez? Olha o que Deus faz. Para vocês entenderem, eu digo que nós hoje, cristãos, todos nós cristãos, somos cientistas. Então, nós somos cientistas porque nós experimentamos. Nós vamos experimentando a palavra, colocando ela na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, e vamos usando a palavra como uma experiência, para que nós possamos entendê-la, senão nós não entendemos. É o que o cientista faz. Mas, ao mesmo tempo, o que o cientista usa? Ele usa cobaias. Então, ele não vai entrar como um cobaia, então ele usa cobaias. Mas nós cristãos somos diferentes, nós somos cientistas e cobaias ao mesmo tempo. Então, a gente faz experimentos, mas é a nossa própria vida. Então, nós somos esse cientista e a cobaia. O que Deus fez aqui? Ele precisava de um sacerdócio eterno. Mas, ao mesmo tempo que ele precisava desse sacerdócio eterno, ele também precisava de alguém que fosse o sacrifício. E Jesus, ele ia ser o sacerdote eterno, mas, ao mesmo tempo, ele tinha que ser o sacrifício. Não tinha um outro que pudesse ser o sacrifício como Cristo. Então, o que ele fez? Ele falou para Jesus, olha aqui, olha, eu tenho uma descendência, um sacerdócio seu, que é um sacerdócio sempre eterno, que vem de Melquisedeque, que não teve princípio de dias. Mas, ao mesmo tempo, você vai ter que morrer pelo nosso povo. Eu digo pelo nosso povo porque Jesus falou que da mesma maneira que o pai amou o filho e deu o filho pelo mundo inteiro, da mesma forma o filho nos amou até o final. Então o filho amava como o pai, o filho ama como o pai. Então ele também deu a sua vida por amor, não foi só porque o pai falou vai lá você e morre. Não, ele deu por amor, por obediência, mas por amor. Então, nesse momento, ele decidiu que ele seria, além de sacerdócio eterno, o Cordeiro eterno, aquele que ia dar a sua vida por todos nós. Então, essa passagem fala sobre isso. Ela fala que ele foi um sacerdócio eterno. Mas olha só no versículo 17 o que diz. Porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Olha que loucura isso. Até hoje os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os doutores na lei, acham que a lei aperfeiçoa, que você tem que ser perfeito na lei porque você vai ser perfeito. Não. A própria palavra está dizendo aqui, a lei não conseguiu aperfeiçoar nada e nem conseguiria. Não tinha como porque ela era enferma, ela era fraca, não dava. Eu digo enferma e fraca perto de Cristo. Então o que aconteceu? E desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este, com juramento, por aquele que disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio eterno. Ele mostrou aqui que
não tinha como ninguém ser sacerdote, ter um sacerdócio eterno, a não ser Jesus. Mas também não tinha como ter um sacrifício que fosse eterno, que não fosse Jesus. Então, é para nos mostrar que, como ele mesmo diz em outra parte, que tudo foi feito por ele e para ele. Sem nada do que foi feito, nem teria sido feito. O planeta Terra, o sistema solar, todas as coisas não teriam sido feitas se não fossem baseadas em Cristo. Então, Cristo não é só o sacerdote eterno, e não é só o Cordeiro eterno, ele é tudo em todos. Então, isso é uma coisa muito maravilhosa. Ele, em outra parte, diz que ele foi preeminente até na primogenitura. Ele precisava ser o primeiro filho de Deus a morrer por nós. Ele precisava ser o primeiro porque depois nós todos morreríamos por ele. Então, ele precisava ser o primeiro e diz assim, que era necessário que ele tivesse preeminência em tudo. Deus, ele escolheu Jesus para ser o primeiro em tudo. Então, tanto no sacerdócio quanto no sacrifício, e em tudo que é feito nos céus e na terra, diz que o Cordeiro, ele iria morrer por nós, ia fazer isso, ser a preeminência de tudo. E lá em Apocalipse mostra assim, que só tinha um, todos estavam ali chorando, o próprio João estava chorando, e todos preocupados nos céus inteiros. E agora, quem vai abrir o selo? Não tinha ninguém. Pensa bem, gente. Em todos os seres feitos por Deus, nos céus e na terra, não tinha um ser, não tinha ninguém que pudesse abrir o selo. E aí, de repente, eles olham para o Cordeiro e eles percebem que a única pessoa capaz de abrir o selo era o Cordeiro. E ele vem e abre. E aí entra uma alegria no coração, não só de João, mas de todos. Olha, o único que é digno de abrir o selo é o Cordeiro. Por que eu estou falando isso para vocês? Às vezes nós não entendemos quem é Cristo. Eu falei em outra aula sobre isso e eu quero só reiterar e dar uma pincelada maior, porque nós estamos falando sobre isso aqui. Precisamos entender quem é Cristo. Isso é uma necessidade urgente da igreja, entender quem é Cristo. Cristo é colocado, e ele perguntou isso até para os próprios discípulos lá naquela época, falou, quem dizem que eu sou? E aí, ele é um dos profetas, ele é Elias que voltou. A Herodes até fala assim, não, eu mandei matar ele. Como que assim ele voltou? Eu acabei de mandar matar ele. Então, pensam muita coisa sobre Cristo. E aí isso foi naquela época, agora eu vou dizer sobre o que pensam sobre Cristo hoje. Cristo, legal, ele é filho de Deus, né? Aí alguns falam assim, não, Deus não precisa de filho, né? Eu nem acredito que... Eu estou dizendo que eu já ouvi isso, eu nem acredito que Jesus é filho de Deus, porque para quê? Deus é todo poderoso, não precisa de filho. E alguns outros cristãos, dentro da igreja, olham para Cristo como, ele é meu salvador, ele morreu por mim. Mas eu estou tentando falar aqui de uma maneira para que vocês entendam como às vezes as pessoas pensam dentro delas. Elas estão falando isso, mas dentro delas... Entendeu? O que é isso? Gente, Jesus, ele não só deu a sua vida por nós, ele não só é o primeiro em todas as coisas, mas ele é o único que tem todo o poder sobre os céus e a terra. Deus decidiu dar o poder dele para Jesus. E diz assim que no momento em que ele deu todo o poder sobre os céus e a terra, o próprio Jesus falou isso, olha, é-me dado todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Dá para entender um negócio desse? Todo o poder. Não um pouquinho, não um grande poder, não poder sobre algumas potestades, não é o poder sobre Satanás, não. Todo o poder sobre os céus e a terra. Deus deu para ele. E lá na frente Jesus fala, olha, é importante que eu tivesse todo esse poder. Por quê? Eu já pisei na cabeça da serpente, eu já pisei em muitas potestades, eu já venci até a morte, mas é necessário que eu vença o último inimigo, que é a morte de vocês, porque eu venci a minha morte. A vida estava em mim. Então eu fui lá e ressuscitei no terceiro dia, porque a vida estava em mim. Ele fala sobre isso, entendeu? Muitos pensam até que foi Deus que ressuscitou, que foi o Espírito Santo. Não, ele diz assim, olha, a vida estava em mim. Eu tinha o poder sobre a vida e sobre a morte. Então ele mesmo ressuscitou porque ele é Deus. Aí o que acontece? Olha que loucura é isso. Ele falou, mas é necessário que eu vença o último inimigo. Qual é o último inimigo? A morte. Por que a morte? A morte nossa. É necessário que ele vença a nossa morte. E isso vai ser no dia que ele vier buscar a igreja. Todos nós vamos ser transladados, que estiverem mortos vão receber corpo novo e vão estar indo para o céu. Então, nesse momento, é necessário que nós possamos entender que Deus decidiu isso, dar todo o poder sobre os céus e a terra para Jesus. Por quê? Porque Jesus não usurpou.
Ele não quis ter esse poder. Ele só quis fazer o que o Pai mandou. A partir daí ele diz assim, lá em Apocalipse, ele fala assim, olha, vai acontecer isso. Eu vou vencer todos os inimigos e por último a morte. Aí eu vou trazer todos vocês à minha presença. Aí eu vou pegar esse poder que o Pai me deu, vou devolver para o Pai. E aí todos seremos um no Pai novamente. Esse ao menos vamos viver eternamente com Cristo. Aí não tem para ninguém, né? Amém, gente? Muito bom estar com vocês. O tempo passa tão rápido, mas já estamos encerrando mais essa aula. Amei. E vamos para a próxima. A semana que vem nós vamos estar falando sobre Pai, sobre esse pacto melhor, esse pacto lindo que eu tenho repetido e tenho falado, que é em Cristo, mas a promessa do Filho, que é o capítulo 15 de Gênesis. Nós vamos estar falando na próxima aula. Também é uma aula espetacular. Fico aguardando vocês em nome de Jesus. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau.